Maravilha, vamos lá, né? Continuar as interpretações dos versículos. Estava falando, então, amados, antes do intervalo, né, sobre revestir de Cristo. O que significa, né, estar revestidos de Cristo? Olhando as passagens paralelas, então Paulo vai escrever aos Romanos, né? Que andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, assim, ó, a gente já entende que revestir de Cristo é não praticar essas obras, certo? Amém? Tá aí tudo bem? Glória a Deus. Então, ó, próximo versículo, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Então, ó, revestir de Cristo, o que é? Ser misericordioso, né? Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Todos os frutos do Espírito, né? Então, um crente cheio do Espírito Santo, é possível praticar essas obras. Esse é o fácil. Esse versículo aqui é o mais fácil, ó. Suportando-vos uns aos outros, sabendo conviver com as diferenças, né? Bom, lá na igreja o povo rala comigo no seguinte, eu gosto de tudo assim, simétrico. Eu gosto de tudo simétrico. Então, se eles colocam um púlpito meu lá, quem vai na igreja sabe, eu coloco, na hora do louvor, tiro o púlpito para ficar melhor a transmissão, né? Aí volta o púlpito. Se voltar fora da linha lá, eu arrumo, gente. Aí o Rodrigo já olha para mim e já fala assim. Aí um dia na formatura acabou a pilha do microfone no meio, a mulher lá falando, acabou a pilha do microfone. O Rodrigo já foi baixo assim. Falei assim, suportar uns aos outros, até o pastor tem suas falhas, né? Perdoando uns aos outros. Eu perdoo pela pilha do microfone, né? Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, né, amados? Não é fácil, mas a gente tem que perdoar, né? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que é revestir de Cristo, né? Se suportar, perdoar, viver ali em amor, né? Você vê que as passagens paralelas, elas ajudam a gente a compreender o versículo bíblico, né? Que a gente leu, talvez ficou difícil de interpretar. Tudo isso vai ajudar vocês a prepararem o sermão de vocês, tá? Vai ter que falar para todos. Não, tranquilo, gente. Então a gente falou de paralelos. Quem prega para criança, fala para adulto sossegado, viu? Paralelo, vamos lá, gente. Paralelo de textos, né, que a gente falou. Agora, paralelo de ideias. Então, assim, a ideia de Deus, né, em relação ao amor, por exemplo, né, em relação à morte, a gente vai pensar na ideia para você interpretar o texto. Então, olha que interessante, ó. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Quando Jesus partiu o pão, né, que nós explicamos da ceia, ele deu para os discípulos e os discípulos ali participaram na ceia. Então, se a gente pensasse em relação à ideia, você acha que Deus não quer que a gente participe da comunhão com Ele? O que você acha? Então, não tem como ser restrito a uma só pessoa, né? A um só líder, vamos dizer assim. É para todos, né? A comunhão de Cristo, a comunhão, a ceia ali, o partir do pão, é para todos. Aí, se você ler Atos capítulo 2, você vai ver que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, das orações e no partir do pão, que é a Santa Ceia. Bem, gente, então a ideia, né, é essa. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí tem a doutrina assim que fala que Pedro ele é o fundamento da igreja. A doutrina de que Pedro ele é, que Jesus quando falou esse texto, né, formou a igreja sobre o fundamento, sobre Pedro que é o fundamento. Eu falei na igreja esses dias, irmãos, pensa bem,
Pedro fez essa confissão, versículos depois, Jesus falou para ele, arreda de mim, Satanás. Ele chamou Pedro de diabo, mas como que alguém vai edificar a igreja sobre alguém que foi usado ali, né, pelo diabo? Tem um filminho, Rei dos Reis, quem assistiu? Rei dos Reis, deixa eu ver, quem assistiu? Aí tem essa cena bonita, quando Pedro acaba de falar para Jesus que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus fala que vai para Jerusalém, né, para ser maltratado pelos mestres da lei, vai morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E parece Pedro, não, Senhor, tenha dó de ti. Aí Jesus fala bravo com ele, para trás de mim, Satanás, não entende as coisas de Deus senão as dos homens. Aí Pedro fica lá assim, triste, né, com aquela declaração de Jesus. Mas nós pensarmos na ideia, né, você acha que em toda a Bíblia, pensando em toda a Bíblia, Pedro ele tem condições de ser o fundamento da igreja? A gente não tem, né, de ser a pedra principal. Aí nós vamos olhar então o que a ideia bíblica traz, né, a outros textos. Disse-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Jesus falando aqui com os fariseus, aí o texto continua dizendo assim, e percebendo que Jesus falava com eles, procuraram ali um modo de matá-lo. Mas Jesus está referindo a pedra, quem que é a pedra? É Pedro ou é Jesus? Jesus é a pedra, né? Jesus está falando com os mestres da lei. Então, mas a gente vai olhar no paralelo de ideias, o que a Bíblia toda vai falar sobre aquele assunto, né? Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo que como ele foi curado. Ó, Pedro está falando, né, em Atos capítulo 4. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Pedro está falando, ó, ele é a pedra, que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então o próprio apóstolo Pedro falou, ele é a pedra. Se Pedro fosse a pedra, ele fala, eu sou a pedra. Eu sou a pedra. Mas Jesus falou, ele é a pedra. Né? Então a ideia é que Jesus é o fundamento da igreja. Né? Amém? Mas Efésios 2:20, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, Paulo falando, Jesus ele é a principal pedra, o fundamento. Maravilha? Mais um para encerrar aqui, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver que a ideia, né, da palavra de Deus que traz para nós, Jesus é a pedra, amados. E isso serve, né, para todas as doutrinas bíblicas que você quer defender. Você vai falar de oração, qual que é a ideia, né, de oração? A quem é dirigida a oração? A Deus. Pastor, eu posso orar para anjo? Não tem um texto na Bíblia, amados, que tenha uma oração dirigida a anjo. As pessoas oram a Deus e Deus ordena aos anjos. Maravilha? Estou pregando que num raio de tantos eu quero que tenha 7 anjos, irmãos. Não existe isso. Um pregador famoso que ele ia começar tantos quilômetros, quero não sei quantos anjos. Não existe isso, irmão. Você não dá ordem para anjo. Quem dá ordem é Deus. O anjo que que conversou com o homem, está no livro de Tobias. E ele enganou Tobias ainda. Fez Tobias fazer uma feitiçaria ali. Você vai pegar um fel de peixe, você vai queimar na fogueira, vai colocar no olho do seu pai vai ser curado. Tobias capítulo 6. Depois você pega o livro apócrifo e lê para você ver. O anjo conversando com o Tobias. É o engano que o anjo fez para ele ali. Fazendo uma feitiçaria. Misericórdia, né, amados? Então, assim, quando o anjo veio falar com Daniel ali, ó, né? Não foi o Daniel que invocou o anjo. Deus enviou o mensageiro para falar com Daniel.
E toda aparição, por exemplo, ó, toda aparição de anjo na Bíblia, ele não produz uma verdade, ele apenas confirma que veio de Deus. E sempre, né, e a maioria das vezes de aparições de anjos, amados, está relacionado com o ministério de Jesus. Né? No Novo Testamento, quando Zacarias estava no templo oferecendo diante do altar de incenso, um anjo apareceu para anunciar o nascimento de João Batista, falando que ele seria, né, um homem de Deus ali. Depois Maria, quando ela recebeu a mensagem do anjo, para trazer a salvação, falando que Jesus nasceria para trazer a salvação. Então você vê que anjo não produz verdade, então tem que tomar cuidado com isso, tá? O Dierma perguntou assim, pastor, falou de anjo lá, então a gente não tem anjo da guarda? Eu falei assim, não, irmã, a gente não tem anjo da guarda, não. Deus dará ordem aos seus anjos, ó, Deus dará ordem, né, para que guardem, então, tá certo, amados? Mas vamos lá, né, a doutrina dos anjos é na outra aula. Maravilha. Olhamos então um paralelo ali de ideias. Agora a gente vai falar do geralzão. O que a Bíblia fala desde Gênesis a Apocalipse, né, sobre por exemplo, fé, sobre oração, né, santificação. O que Deus fala em toda a Bíblia sobre aquela doutrina. Tá certo, amados? Toda vez que a gente vai pregar, né, a gente sempre procura um exemplo no Antigo Testamento e confirmar no Novo Testamento para as pessoas verem que... Até eu estava vendo um vídeo de um ateu e um pastor. E o ateu, tem hora que Deus dá uma sabedoria para os pastores também. Um ateu falou para ele assim, não, Deus no Antigo Testamento é um Deus carrasco, ruim, autoritário. E como que no Novo Testamento Deus muda a personalidade para um Deus de amor? Aí o pastor não respondeu a pergunta dele. O pastor falou assim, você como ateu, mais de 99% da sua fala, você diz que existe um Deus. Aí falou assim, você como ateu, ó, não vou... aí o pastor falou assim, você crê no Big Bang, né? Eu falei, creio. Então, o Big Bang, a ciência já se rendeu à Bíblia, porque foi provado que todas as coisas que existem hoje foi criado do nada. E Deus criou mesmo, o verbo bara ali, criar, criou Deus os céus e a terra, o verbo bara é criar do nada. Tudo que Deus criou, criou do nada. Eu falei, tá vendo? O povo dá nome de Big Bang, nós damos nome à criação, foi Deus. O ateu ficou parado olhando isso. Então, assim, né, o que toda a Bíblia fala, né, que Deus ele é o Criador, amados. Né? Você pega ali de Gênesis, do primeiro versículo de Gênesis, né? Eu expliquei uma vez, nesse princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, na língua portuguesa está no princípio, mas no hebraico é Bereshit. Para os judeus é chamado o livro do Bereshit. Então, no princípio, no hebraico, não é um período de tempo, é uma pessoa. Então, como se em Jesus criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por Ele. E tudo o que foi feito, né, sem Ele nada se fez. Amém, gente? A Bíblia, né? É a palavra de Deus. Vamos lá, vamos seguir aqui. O Jair falou o telescópio na sede. Né? A prova tem algo superior à ciência. Isso aí é... Não, mas você vê que, né, Deus a ciência vai indo, igual eu falei, a ciência mostra muitas evidências, mas a ciência erra, a ciência muda, entendeu? O que não muda é a palavra. Ela permanece para sempre. Maravilha? Então vamos lá, ó. O paralelo então geral de ideias, né? O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Esse versículo lhe dá um problema, hein? Como assim Deus criou o ímpio para o dia do mal? Então Deus criou o ímpio para ser punido? Aí você tem que ver o geral, o que Deus pensa no geral da Bíblia. Eu pergunto, Deus quer a condenação do homem? De forma nenhuma, gente. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Aí a ideia, né, desse versículo que dá é que Deus conhece o pensamento dos ímpios que são maus e no dia do julgamento
Não vai ter como a pessoa contestar contra Deus que não o conhecia. Ele será punido pela sua própria maldade, a pessoa vai conhecer que realmente ela praticou ali a maldade. Mas não é que Deus criou a pessoa para ser condenada, mano, de forma nenhuma. Senão ele tinha enviado Jesus para alguns, né? Enviou para todos. Glória a Deus. Maravilha? Tudo bem aí? Então você pensa na ideia. Perguntaram também, né, assim, por que Deus matava no Antigo Testamento. O rapaz aí eu fiquei pensando, puxa vida, e agora como que eu vou sair dessa, hein? Primeira coisa, tem legítima defesa, porque Israel sempre foi atacado. Israel não ia atacar. A maioria das vezes das passagens da Bíblia, Israel era atacado. Então, quando eles estavam no deserto, Seom e Og atacou Israel, eles defenderam. Aí Deus deu vitória. Eles estavam indo no deserto, Amaleque veio guerrear contra Israel. Deus deu vitória para Israel, porque estava preservando ali o seu povo. Mas se você pegar a ideia geral, Deus é Deus, é o Deus assassino, não é. Aí a gente tem que estudar, ó, lá no começo, no Antigo Testamento, a revelação que eles tinham a respeito do bem e do mal. Lá eles não tinham entendimento de quem era o diabo, das mortes de quem era Deus. Então tudo de ruim ou de mal que acontecia, eles atribuíam a Deus. Então, quando o autor ia escrever, ó, Israel prevaleceu porque o Senhor feriu os assírios. Porque se atribuía a Deus. Não tem uma passagem que fala que o espírito maligno veio da parte de Deus? Eu sei que a revelação que eles tinham é que tudo vinha de Deus, tanto o bem quanto o mal. Eles não conheciam o mundo do diabo, o mundo do mal, né? Da maldade do ser humano, eles não tinham esse conhecimento. Então, quando o autor escreveu, ele escreveu na perspectiva de Deus, que tudo, tanto bem ou mal, vinha ali de Deus, né? Mas de forma nenhuma Deus queria a morte de ninguém. De forma nenhuma. Certo? Mas vamos lá, né? Se dá muita conversa, não é o nosso propósito. Maravilha, amados. Então nós passamos, né, essas 5 regras. Lógico que tem mais, né? Se você procurar literaturas, livros, vai ter muito mais conteúdo. Deu o pontapé inicial para você. Chegou uma retardatária aí, né, irmãos? Então, né? Cadê, Eduardo? Tava fazendo prova, né? Cabeça. Cabeça a mil. Vai lá na sua apostila agora. Na página 17, não, um pouquinho antes. Depois da 5ª regra, depois da 3ª parte da 5ª regra, tem observações. A caminha está sem página, eu não sei. Não está com a marcação na página, minha apostila, não sei por que ela não está. Aqui, observações, chegou aí? Essas observações, ó, é basicamente um resumo, né, de tudo que nós já falamos, ó. Então, o primeiro requisito para o bom entendimento das Escrituras é um espírito de discípulo humilde. Tanto é assim que uma pessoa comparativamente ignorante, que humildemente invoca a luz do Espírito de Deus no estudo da Bíblia, conseguirá conhecimentos bíblicos exatos com mais facilidade do que um homem de talento e sabedoria humana que, preocupado e carecendo do espírito de discípulo, ele empreende o seu estudo. Numerosos exemplos apoiam essa verdade. E é mesmo, né, amados? Às vezes nós não temos um estudo tão grande da Bíblia, mas se a gente tem um coração humilde de querer aprender, nós aprendemos muito mais verdades do que aquela pessoa, talvez, que tem uma instrução maior e já vai ali o estudo da Bíblia já com uma verdade formada, né? Já com preconceito em relação àquele estudo. Um exemplo assim, ó, eu vou estudar a Bíblia, eu não creio no Espírito Santo. Não adianta, você já não vai receber as verdades de Deus, se não crê no Espírito Santo. E aquele que talvez tem aquele coração humilde, né? Ele já vai ali com o coração aberto querer aprender. Que as grandes doutrinas e princípios do cristianismo estão expostos com clareza nas Escrituras. Terceiro, que por conseguinte, em realidade, só se invocam as regras da interpretação para conseguir o significado verdadeiro dos pontos obscuros e de difícil compreensão. Então, você vai aplicar essas regras ali para você compreender esses pontos aí de difícil compreensão. Que apesar disso, é de grande importância que até o cristão mais humilde tenha alguma ideia de tais regras e de sua aplicação, porquanto é seu dever aprofundar-se nas Escrituras, confirmar-se em suas verdades e familiarizar-se com elas para o seu próprio proveito e para poder iluminar aos que a contradizem.
Então, amados, basicamente um resumo, né? De tudo que a gente ali já estudou, falando ali do contexto, né? Para você não usar um texto fora do contexto, e que você pense assim que a Bíblia ela vai interpretar ela mesma, tá certo? Pode virar a página aí. Eu coloquei aqui no meu slide figuras de, antes de a gente chegar no hebraísmo, vou falar de figuras de linguagem. Só para relembrar, então. Oi? Érica, chamando isso aqui. Pode deixar naquelas mesinhas na frente lá. Beleza. Não vai dividir com nós, né? Lembrando então, amados, ó, a primeira regra, ó, a gente vai pela palavra, certo? Pela palavra não deu, a gente vai pela frase. Não consegui interpretar pela frase, vou pelo contexto. Se pelo contexto não conseguir, eu vou pelo livro. Se pelo livro ainda não conseguir interpretar a Bíblia, eu vou pesquisar, né, o que a Bíblia toda fala sobre isso. Aí você vai nas passagens que são paralelas, né, e nas ideias ali paralelas e também... Oi? Se não conseguir, desiste. Ora a Deus, pesquisa e vai, né? Amém, gente? E aí, tudo bem? Tranquilo? Eu vou falar das figuras de linguagem. Eu não coloquei no slide aqui, mas na página... A minha está sem página. Figuras de linguagem. Um pouquinho para frente, ó. 16. Figuras de linguagem. Lá na aula de Cristologia, a gente já falou, né, sobre as figuras de linguagem que a Bíblia usa. Então, a Bíblia usa, né, uma metáfora, que é uma comparação implícita. A Bíblia vai usar uma parábola, que é uma lição moral ou espiritual, dada para mostrar uma verdade, uma analogia com a vida comum. Então, você que Jesus contava de parábola, ele usava ali situações, né, do dia a dia para trazer-lhe uma lição moral, né, ou espiritual. Tem a hipérbole, que é uma figura de linguagem que é exagero. Quando fala, quem é você que tira o cisco quer tirar o cisco do olho do teu irmão, você não tem uma trave no seu. Não sei que é um exagero, né? Você vai ter uma trave no olho. A Bíblia usa isso aí de exageros, é chamado então de hipérbole. Certo? Virando a página 17 agora. A Bíblia usa também, amados, de ironia. Ironia quer dizer o contrário do que você está pensando. Então, por exemplo, quando seu filho faz uma arte, você fala, belezinha, hein? Você está sendo irônico, você está sendo, na verdade, você está querendo xingar ele, mas apesar de você falar uma palavra boa, você está sendo irônico, né? Seu time jogou bem, hein? Tomou uma goleada de 7-0. Você está sendo irônico. Oh, Jesus amado, Cruzeirense. Santista, Cruzeiro Santista, tomou 6 esses dias aí, eu vi lá pra cá. Eu não acompanho o jogo, mas vi lá, estamos perdendo de 6-0. Cruzeiro, né? Do Vasco, isso. Do Vasco. A Bíblia também, amados, usa antropomorfismo, que é uma linguagem humana, né? Então, quando fala assim, nas mãos de Deus, né? Ouvidos de Deus, olhos de Deus, a Bíblia está usando uma linguagem aí humana, né? Na parte humana. E a Bíblia também usa tipologia. Tipologia são símbolos, né? São ali uma representação. Por exemplo, o cordeiro que foi morto lá na Páscoa, ele é um tipo de Cristo, um tipo de Jesus que seria morto ali na cruz do Calvário. Então a Bíblia vai usar tipologia. Tem o tipo e tem o antítipo. Vocês lembram disso? Não? É o tipo, que é a sombra, e o antítipo é a realidade, né? É a revelação. Maravilha? Tem outras figuras de linguagem na Bíblia, mas não tem como a gente... Porque a Bíblia foi escrita em língua portuguesa, na língua portuguesa tem inúmeras linguagens aí, figuras de linguagem. Mas a gente não vai falar delas que não dá tempo mesmo. Maravilha? Outra parte importante, então, para a gente estudar a Bíblia, é pensar que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego.
E os escritores, né, principalmente ali no começo, eles eram hebreus, né, ali eram judeus. Então você vê que tem muitas marcas de hebraicas no escrito da Bíblia. E é importante a gente estudar esses hebraísmos para você entender alguns textos que talvez fica um pouco duvidoso aí. Então a primeira parte, ó, era costume entre os hebreus chamar uma pessoa de filho da coisa que de um modo especial a caracterizasse, de modo que ao pacífico e bem disposto se chamava filho da paz, ao iluminado e entendido, filho da luz, e aos desobedientes, filhos da desobediência. Eu sei que algumas linguagens bíblicas, né, vai mostrar que ele é realmente o filho da paz, né, filho da luz, ou filhos da desobediência. Então, Lucas capítulo 10, versículo 6, a gente lê um exemplo em Lucas capítulo 10, Lucas 10, versículo 6. Alguém lê para mim, por favor? Se houver ali um homem de paz, a paz de Deus repousará sobre ele. Senão, ela voltará para você. Está vendo? Se houver alguém, né, algum filho da paz. Se houver então, um filho da paz, repousará sobre ele a nossa paz. Se não houver, ela voltará sobre nós. Tá vendo? Ó, filho, né, e falando de paz, né? Efésios 2, versículo 2. Alguém lê, por favor? Efésios 2, versículo 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, os homens eram desobedientes, são chamados então filhos da desobediência. Amém? Segundo, ó, as comparações eram expressas às vezes mediante negação. Então, por exemplo, quando Jesus disse assim: qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. O que equivale à nossa maneira de dizer, né? O que me recebe, não recebe tanto a mim, quanto ao que me enviou, ou não somente a mim, mas também ao que me enviou. Quando Jesus falou assim: aquele que me recebe, não recebe a mim, mas recebe o Pai, quer dizer, não recebe, não só a mim, recebe eu também, mas recebe também o Pai. Só que esse não, nessa negação, ela é colocada na frente. Vira a página aí para você ver. Ó. O versículo diz assim: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Certo? Só que aí Jesus vai falar assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então as pessoas interpretam assim: a gente não tem que se dedicar ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, não, porque a Bíblia está falando que eu não tenho que trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Mas o versículo fala assim: trabalhar não somente pela comida que permanece, você tem que trabalhar pelo seu dia a dia, mas também pela comida que permanece para sempre. Entendeu aí a questão da negação? Trabalhar não só pela comida que perece, quer dizer, você tem que trabalhar com a sua comida do dia a dia, mas trabalhar e também, né, pela comida que permanece para sempre. Tá certo? Quando fala assim, ó, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Quer dizer, não me enviou Cristo tanto para batizar somente, mas também, né, para pregar o evangelho. Entenderam aí a questão do não, da negação? Nossa luta não é contra a carne e o sangue somente. Tem hora que a gente tem umas batalhazinhas assim, né? Até porque os efésios sofreram muita perseguição ali contra os soldados, né? Contra as falsas doutrinas. E sim contra os principados e contra as forças espirituais ali do mal. Terceiro, o amar e aborrecer eram usados para expressar a preferência de uma coisa a outra. Assim é que ao ler, por exemplo, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú.
devemos compreender que Deus escolheu, né, preferiu Jacó como nação, e Esaú, que são os edomitas, Deus rejeitou por conta do pecado deles. Aí Romanos 9 vai falar da escolha soberana, né, de Deus ali por Israel. Vai explicar esse texto aí. Amém? Aí tudo bem? Tranquilo? Quarto lugar, às vezes os hebreus, apesar de se referirem tão somente a uma pessoa ou coisa, mencionavam várias para indicar sua existência e revelação com a pessoa ou a coisa a que se referiam. Como, por exemplo, ao dizer, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, o que equivale a dizer que repousou sobre um dos montes de Ararat. Então, a gente vê, a arca pousou no monte de Ararat. Então, Ararat era uma região que tinha várias montanhas, e a arca pousou em algum lugar na região de Ararat. Certo? Aí do Saul já é mais específico ali, né? Saul já é o... Deus não rejeitou Saul como pessoa, rejeitou como rei. Só que Saul levou para o outro lado, né? Saul se desviou como pessoa pecou contra Deus. Você vê que Deus fala para Samuel assim, até quando terás pena de Saul, tendo eu rejeitado como rei de Israel? É como rei. Se Saul se arrependesse como pessoa, com certeza Deus ia perdoar Saul, mas como rei. Tanto é que Deus ainda deixou Saul por 40 anos no reinado, né? Mas também Saul ainda ficou 40 anos reinando. Isso aí que é a misericórdia de Deus, esperando que ele ali se arrependesse. Por exemplo, assim, Mateus 26, versículo 8. Ao indagarem os seus discípulos pela perda do unguento, dizendo, para que este desperdício, sabemos por João que foi um deles, a saber, Judas, que sem dúvida, expressando o pensamento dos demais, disse, para que esse desperdício? Então, o evangelho, um dos evangelistas, fala que todos os discípulos disseram que para que esse desperdício, mas João já fala que é o Judas que disse isso. Então, no hebraísmo tem muito disso, tá? Uma coisa representa todos. Entendeu? E Judas está representando todos os apóstolos no escrito ali. Tá difícil, gente? Tem hora que dá um nozinho, né? Ou não, tá? Eu ouvi um podcast falando que Judas era quem cuidava do dinheiro, né? Mas os dois... Se você ler os 4 evangelhos falando de Judas, você vai ver que realmente tem um texto que fala que todos falaram, né, para que esse desperdício, e João especificamente fala que Judas disse. É uma coisa pela outra, né? Ao dizer também Lucas que os soldados chegaram a Jesus apresentando vinagre na cruz, então Lucas escreve que os soldados ofereceram vinagre, mas Mateus fala que foi um deles. Então, uma coisa pela outra, um representa todos. Certo? Marcas aí hebraicas. Vocês estão entendendo? Eles estão olhando para mim assim. Quando o evangelista ele aponta um soldado, na verdade, todos os soldados que estavam ali levantaram o negócio, mas o evangelista ele cita um pelos outros, né? Um representa todos. Né? Por exemplo, assim, vocês estão. Qual é a turma do 5º ano? Como que é a turma SUS mesmo? O nome da turma SUS é 2º ano, né? 2º ano avançado. Aí, quando eu faço o 2º ano avançado, lançou uma heresia lá, mas na verdade foi um só que falou uma coisa que não tinha nada a ver com a matéria. É isso que é o escrito hebraico. Entendeu? Eles usam um por todos ou todos por um, vamos dizer assim. Deu até os mosqueteiros aí. Com frequência, usavam os hebreus o nome dos pais para denotar os seus descendentes. Como, por exemplo, ao dizer-se, maldito seja Canaã, em lugar dos descendentes de Canaã. Certo? Excetuando-se, é claro, os justos dos seus descendentes. Então, quando se fala maldito seja Canaã, maldito seja os seus descendentes. Usando o pai para mostrar aí a sua descendência, né? os seus descendentes. Muitas vezes usa-se também o nome de Jacó ou Israel para designar os israelitas. Aquele texto lá, amei a Jacó, israelitas, aborreci Esaú, edomitas. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? A palavra filho também usa-se, às vezes,
como em quase todos os idiomas, para designar um descendente mais ou menos remoto. Assim é que os sacerdotes, por exemplo, se chamam filhos de Levi. Então a palavra filho vai representar, né, alguns descendentes mais distantes. Quando fala filhos de Levi, quem representa os filhos de Levi? Os sacerdotes, né, os levitas ali que estavam no tabernáculo, mas fala-se filhos de Levi. Mefibosete, ó, se chama filho de Saul, mas na verdade Mefibosete era o quê? Ele era neto de Saul. Quando fala Zacarias, né, filho de Ido, mas o pai de Zacarias é o Berequias. Você vê que usa o Ido lá, que talvez seja o patriarca da família, vamos dizer assim, né? Usa o nome dele como pai, tá certo? Mas está indicando um parente aí mais distante. Algumas traduções também falam que Ló era irmão de Abraão, mas Ló era sobrinho. Outras traduções falam Ló parente de Abraão. Aí tudo bem, mas quando fala ali de irmão, mas Ló não era irmão, Ló era sobrinho, mas por conta desse hebraísmo, né, que vai usar essa expressão, filhos de Corá, né. Tendo conhecimento desse hebraísmo, desaparecem algumas contradições aparentes, né. Então, por exemplo, segundo Reis 8:26, que a Atalia se chama filha de Onri, e no verso 18 vai falar filha de Acabe. Mas peraí, a Atalia é filha de Onri ou de Acabe? Na realidade, ela era filha de Acabe e neta de Onri. Mas por conta desses nomes, do pai representando o filho, ou os descendentes. Além dos hebraísmos referidos, né, ocorrem outras singularidades na linguagem bíblica. Certos quase-hebraísmos que precisamos conhecer para a correta compreensão de muitos textos. Então, por exemplo, lá, ó, alguns números na Bíblia, eles querem dizer mais do que eles representam. Alguém pode ler para mim Daniel 1, versículo 20? Daniel, capítulo 1, versículo 20. Em toda a matéria da sabedoria e de inteligência sobre os meios de perceber, e achou 10 vezes mais outros do que todos os magos e doutores que já viram sobre. Tá vendo? Nabucodonosor, né, ele considerou ali os jovens hebreus 10 vezes mais sábios do que os outros. Mas não é só 10 vezes exatos, o número 10 representa muito mais do que isso, quantidades indeterminadas. Quando Jacó fala para Labão, ó, você mudou meu salário 10 vezes. Na verdade, Labão mudou muito mais do que isso. Então o número 10 representa muitas quantidades, né? É um tipo de escrita, né, hebraica. Por exemplo, ó, 40 significa muitos. Prosélitos era chamada a cidade de 40 torres, mas não quer dizer que tinha 40 torres, tinha muito mais do que isso, embora o número delas fosse muito maior. Tal é provavelmente também o significado em 2 Reis 8:9, onde lemos que Azael fez um presente de 40 cargas de camelo de bens de Damasco a Eliseu. Mas esse 40, ali, ele representa um número indeterminado, muito mais do que isso. Talvez seja esse também o significado em Ezequiel 29, né, do 11 ao 13. Ele fala de 7 e 70 também, ó. Depois a gente lê lá. Alguém lê para mim Ezequiel 29, 11 e 13, que ele vai falar também do número 40? Vamos lá. Para não passar em branco aqui. Ezequiel 29, do 11 ao 13. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio à terras devastadas. E suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos e suas cidades ruínas. Espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano do Senhor. Ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre as nações das quais foram espalhados. Uma profecia, né, sobre a punição do Egito, falado pelo profeta Ezequiel, falando de 40 anos, mas desde quando Ezequiel profetizou até hoje, quantos anos ano passado, né? Eu sei que 40 representa muitos, né? Não representa ali exatamente os 40 anos. A mesma coisa os 7, nos 7 e 70.
Ah, não, essas datas são exatas. 40 anos no deserto, 40 anos exatos, né? Os 70 anos do cativeiro são 70 anos mesmo, uma data certa da Bíblia. Quando essas expressões, né, de profecias que teve, igual o texto que a gente falou de 10 vezes, né, que mudou o salário, isso representa em muitas vezes, tá? O que a Bíblia fala de data ali que aconteceu em tantos anos, depois veio, né, uma restauração de Israel, isso aí são exatos, certinho? Quando fala também do número 7 ou de 70, né, quando Pedro pergunta para Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Até 7? 70 vezes 7, na verdade não é 490, é muito mais do que isso. Você tem que perdoar o seu irmão. É mais do que 490 vezes no mesmo dia. É muita briga, né, gente? Mais do que 490 é muita confusão, viu? Senhor Jesus. Provérbios 26, 16. Alguém lê para mim Provérbios 26, versículo 16? Para a gente ter um exemplo aí, né, do 7. Provérbios 26, versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Ele usou a expressão de 7 homens, né? Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que... Mas é muito mais do que isso, né? Esse 7 aí representa uma maior quantidade, tá certo? Que o preguiçoso, quando ele é preguiçoso, ele é de verdade mesmo, né? É mais... Pode pegar 70 homens sábios ou mais do que isso, que não vai vencer o preguiçoso, porque ele está certo da convicção dele, né? Eu li um versículo da igreja esses dias, de Provérbios, agora não fugiu da cabeça onde que está. Mas é que o preguiçoso, ele rola na sua cama, para lá e para cá. Ele rola, acho que é isso, como dobradiço de uma porta, é o preguiçoso que rola na sua cama. Todo mundo riu, e é verdade, né, rapaz? Eu estava vendo o pastor lá que o irmão veio reclamar para ele assim, pastor, como que faz meu filho? Não quer trabalhar, não sai da cama. Aí eu chamo ele 10 horas, 11 horas da manhã, e ele fala que acordou, nossa, pai, perdi a hora, foi perder a hora. Você achou a hora, 11 horas da manhã? Perder a hora? É misericórdia, né, amados? Mas vamos lá, seguindo aí em frente. Em relação ao uso das palavras para ação. Então, olha, a Bíblia às vezes usa assim, ó, diz que o sacerdote ele limpa o leproso quando apenas o declara limpo, né? Então vamos ler lá Levítico 13, versículo 13, ó. Levítico 13. Versículo 13. Este a examinará, e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo ficou branco, ela está pura. Então, o sacerdote declara limpo, mas não é ele que limpa. No original fala que o sacerdote limpa o leproso. No texto original hebraico fala que é o sacerdote quem limpa o leproso. Não é que ele limpa, ele declara limpo. Tá certo? Então usa-se, né, essa ação. Ó. Em 2 Coríntios 3,6 fala assim, lemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí muita gente já falou aqui que não precisa estudar a Bíblia porque a letra mata. Irmãos, a interpretação é errada. Né? Não é que a letra mata. A lei declara que aquele que não observar, né, ele vai morrer. Ela declara que há morte, mas não é a letra que mata. Né? A interpretação ali totalmente errada. Quando Paulo está falando que a letra mata, né, mas o Espírito vivifica, ele está falando realmente que da lei do pecado que está no nosso coração. Que se não for por Jesus, nós não conseguimos, né, ali vencer o pecado. Em João 4, 1 e 2 diz que Jesus batizava mais que os seus discípulos do que João. Mas na verdade não é que Jesus batizava, né? Jesus ganhava as pessoas e os discípulos que batizavam. O próprio versículo fala assim, mas se bem sabemos que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos. Então o próprio versículo já explica essa expressão hebraica. Né?
em relação à ação, não é que Jesus batizava, ele ganhava as pessoas e os discípulos ali batizavam no lugar de Jesus. Quando fala também aqui Judas adquiriu um campo pelo preço de sangue, não é que Judas adquiriu. O que Judas fez? Ele teve o remorso de ter traído Jesus. Ele foi atrás dos sacerdotes. Se você ler o texto de Lucas, de Mateus, você vai ver que ele foi atrás dos sacerdotes e ele devolveu as moedas para os sacerdotes. E os sacerdotes foram lá e compraram um campo e deram o nome, né, do campo de sangue, porque foi comprado com preço de sangue. Realmente aquele lugar. Mas não foi Judas que fez. Foram os sacerdotes. Certo, hein, gente? Tem gente falando, não, pastor, não estou entendendo nada. Nossa, será que era onde ele se matou? Mas foi com corda. Como é que isso é? Não, aí depende do ponto de vista de cada escritor, né? Assim, o irmão já questionou, pastor, a Bíblia tem contradição. Um fala que Judas, né, se enforcou e lá em Atos fala que saiu as entranhas. Só. Ué, onde que ele caiu, onde que ele se enforcou, ele pode ter quebrado o galho caído e ele escreveu que ele se esborrachou lá embaixo. Qual o problema? Ué, né? Eu não vou querer aprovar uma doutrina de suicídio, quero aprovar uma doutrina de santificação, de oração. Mas tem coisa policial, envolvida uma outra coisa. E aí um outro cara matou esse cara e ele tava pendurado, né? E aí acontece, ele cortou com uma lança, né? Tipo assim, aí a parte de baixo caiu e ficou a parte de dentro lá na árvore, né? Mas aí os cientistas lá, os policiais falaram, é bem isso que acontece, é pendurado, se o galho cair e o corpo não tem que não, já faz, então solta. Qual é o problema, né? Olha que interessante, ao dizer, né, o Senhor, ao profeta Jeremias, hoje te constituo para arrancares, para destruíres e arruinares. Não colocou Deus para executar as coisas, mas para profetizar e proclamar. Então, assim, Jeremias não foi ele que foi lá e fez, ele apenas profetizou. Quem fez a coisa acontecer, né, foi o próprio Deus. Tá certo, gente? Deus usou o profeta Jeremias. Então, assim, Deus falou que ele faria, mas não foi ele que fez, né? Foi o próprio Deus que agiu ali por meio dele, por meio da pregação de Jeremias. Tudo bem? Tranquilo? Questão da ação, né? Tem esse hebraísmo. Terceiro, como prova de que o idioma hebraico expressa em forma de mandamento positivo, o que não implica mais que uma simples permissão e nem sequer consentimento de fazer uma coisa. Então nós temos, em Ezequiel 20, 39, onde diz o Senhor, ide cada um e sirva os seus ídolos agora e mais tarde, dando-se a compreender, linhas adiante, que o Senhor não aprovava essa consulta, essa conduta. O mesmo acontece no caso de Balaão, ao dizer-lhe Deus, se aqueles homens, né, os príncipes do malvado Balaque, vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser, dizendo-nos o contexto que aquilo não era mais que uma simples permissão de ir e fazer um mal que Deus absolutamente não queria que o profeta fizesse. Então você vê que é um modo de expressar, de escrito, é o que eu falei do coração de Faraó. Deus falou que, a Bíblia fala que Deus endureceria o coração de Faraó, mas não é que Deus ia fazer isso, é que o coração dele já era duro. Não é que Deus mandou Balaão ir, né, com o povo lá. Está escrito, pastor, está escrito então, mas é um modo de escrita hebraica. Deus não estava permitindo e consentindo com aquela conduta de Balaão. Mas está escrito. Não, então, parece uma contradição, mas não é, mas é um tipo de escrita. Deus não consentia com aquela conduta. Apesar de estar escrito, mas Deus não consentia com aquilo. É a mesma coisa que a gente fala em português. Você quer beber e se matar? Então faça isso. Vocês entenderam aí a questão? Entenderam, gente? Ô, pastor, eu vou ter que sentar legal, vou ter que ler de novo. Isso faz parte, é matéria nova, né?
Não tem hora que você fala isso? Ah, quer se matar? Então. Já falei para você, você quer fazer, então faça. Mas não é. Eu pergunto, você está consentindo com essa conduta? Não está, mas você falou. Né? A própria pessoa que está indo naquele caminho mal. Então, quando Deus fala a Ezequiel, vai lá e adore os deuses, não é que Deus estava aprovando aquela conduta. É que o coração do povo já era mal mesmo. Então, uma forma de tipo de escrita, mas que Deus não aprovava, né? Ali, aquela conduta. É um tipo de hebraico, né? De se escrever. Na interpretação também das palavras das escrituras, é preciso ter presente também que se faz um uso muito singular dos nomes próprios, designando-se às vezes diferentes pessoas com o mesmo nome, diferentes lugares com o mesmo nome, e uma mesma pessoa com nomes diferentes. Então existem nomes aí de personagens bíblicos e de lugares que é o mesmo nome, porém são lugares diferentes. É o mesmo nome, mas são pessoas, né, ali diferentes, né, amados? É importante a gente conhecer para traduzir, né, interpretar direitinho a Bíblia. Vou indicar um livro para os irmãos, chama Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Compra esse livro, acho que custa R$50 o livro. Quem é Quem na Bíblia Sagrada. É um dos livros mais completos de personagens bíblicos que tem, da Editora Vida, que tem na literatura cristã hoje. É um livro que tem 600 páginas, mas é um livro muito completo sobre personagens. Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Se você quiser saber de personagem, esse livro... Oi? Vida, Editora Vida. Isso, Editora Vida. É muito completo, gente. Você não vai sentir falta de nenhum outra chave bíblica, dicionário bíblico, para saber de personagens, né? Então, pessoas diferentes, designadas com o mesmo nome. Faraó, por exemplo. Faraó não era o nome, né, dele lá, ele tinha outro nome. Mas quando assumia o cargo de líder, colocava-se o nome ali de Faraó. Por exemplo, Abimeleque, que significa meu pai e rei, parece haver sido o nome comum dos reis dos filisteus. Então você vê que vários pontos da história vai falar de Abimeleque, como rei dos filisteus. Agag, como rei dos amalequitas, mas não quer dizer que o rei que estava naquela hora se chamava Agag. Agag era o nome, um título do rei dos amalequitas. Certo? Editora Vida. Vida, isso. César, né? A apostila tem também falando de César. Temos imperadores, mas era chamado ali de César. Então, por exemplo, Lucas 2, versículo 1, fala de César Augusto, que reinava quando Jesus nasceu. E era o segundo que levava já este nome, certo? O César que reinava ao ser crucificado era o Tibério César. Quando Jesus foi crucificado, Tibério César. Então usa-se o mesmo nome, né, para várias pessoas. O imperador, que o apóstolo Paulo, né, apela para César, na época era o Nero. Apelou para Nero. E Nero matou ele, né? Mandou decapitar. Mas ele apelou ali para Nero. No Novo Testamento se conhece também diferentes pessoas sob o nome de Herodes. Então, mas tinha Herodes o Grande, tinha Filipe, tinha Arquelau, tinha Agripa, Herodes Antipas, né? Então, o Herodes o Grande, assim chamado na história profana, foi quem, sendo já velho, matou as crianças em Belém. Não foi ele que matou, mandou matar, tá vendo? Outro tipo de coisa, ele mandou matar, né? Morto este, a metade do seu reino, Judéia e Samaria, inclusive foi dada a seu filho Arquelau, filho de Herodes. A maior parte da Galileia a seu filho Herodes o tetrarca, que vai falar de Lucas 3:1, né, Mateus 2:22, e outras partes da Síria e Galileia ao seu terceiro filho, Filipe Herodes. Foi Herodes o tetrarca quem decapitou João Batista e zombaram de Jesus em sua paixão. Ainda, outro rei Herodes, a saber, o neto do cruel Herodes o Grande, matou o apóstolo Tiago. Então, lá em Atos capítulo 12, né, quando o Herodes lá, ele mandou matar o Tiago, o Herodes que estava ali era neto do Herodes o Grande. Herodes Agripa I mandou aí matar o apóstolo Tiago, né? O irmão de João, tá, amados? Não o Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor, em Atos capítulo 15, é o outro Tiago lá em Atos 15, tá?
Amém? Depois o Herodes que Paulo vai apelar para ele, né, quando ele estava preso em Cesareia, é o Agripa II, filho do Herodes Agripa I. Que Paulo quase consegue converter Herodes, né? E ele ainda fala assim, Paulo, você com as suas palavras está delirando que eu me torne cristão. Paulo também não perdia tempo, mas pensa bem. Maravilha. Quando fala de Levi também tem no apostilo, né? Falando de Levi e Mateus, que era a mesma pessoa. Tomé e Dídimo também são as mesmas pessoas. Tadeu, Lebeu e Judas, não Iscariotes, né? E nem o meu irmão do Senhor, o outro Judas. Aí também chamado de Tadeu. Natanael e Bartolomeu também era a mesma pessoa aí na Bíblia. Eu falo, irmão, se você adquirir esse livro, quem é que é na Bíblia Sagrada, qualquer personagem, de verdade, qualquer personagem da Bíblia, o livro tem. E mostra um comentário sobre aquele personagem. Lugares diferentes, também designados, né, com o mesmo nome. Duas cidades se chamavam Cesareia. Então, a saber, Cesareia de Filipe, na Galileia, e a Cesareia situada na costa do Mediterrâneo. Então, sei que tinha aí duas Cesareias. A esta última, né, porto de mar e ponto de partida para as viagens que saíram da Judéia para Roma, refere-se constantemente ali no livro de Atos. Então, quando eles vão na Cesareia navegando, é essa Cesareia aí, né? Também se mencionam duas Antioquias, Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Então, a Bíblia, na verdade, ela vai especificar, né, qual região que são elas. Então, por exemplo, assim, ó, na Psídia, a qual se faz referência em Atos 13 e 14, e também 2 Timóteo, ali 3 e 11, onde Paulo foi pregar, né, ali a palavra junto com Barnabé. Também há vários lugares chamados de Mispa no Antigo Testamento. E aí vai, né, amados, por várias regiões. Não dá tempo da gente ler todas aqui. Você vê que Mispa também tem vários lugares. Um mesmo nome também que vai designar a uma pessoa ou a um lugar. Então, Magog, por exemplo, é o nome de um filho de Jafé, sendo também o nome de um país. Você vê que o Magog tem um filho de Jafé chamado Magog, mas também tem ali uma região. Então, o mesmo nome de cada uma pessoa e uma região, né? O mesmo lugar com nomes diferentes, ó. Horebe e Sinai são nomes de diferentes picos de uma mesma montanha. Porém, às vezes, um ou outro desses nomes designa a montanha inteira. Então, pastor, era Sinai ou era Horebe? Está indicando a mesma região, tá, amados? Está indicando ali a mesma região. Por exemplo, Mar da Galileia, algumas traduções está em Tiberíades. É o mesmo mar. Tem também a Grécia. A Grécia chama-se tanto Javã como Grécia. Então você vai ver alguns versículos na Bíblia falando de Javã, significa aí a Grécia. Vou fazer umas perguntas dessas na prova, né, amados? Que vai ficar fácil, né? Decorar esses nomes todos, né? Só para você entender que às vezes um lugar tem vários nomes. O mesmo lugar, né? Ali tem vários nomes. O Mar Morto, por exemplo, chama Mar da Planície, ou Mar Salgado, ou Mar do Leste. Então, você vê que o Mar Morto ele tem também vários outros lugares. O Mar Mediterrâneo também, quando a Bíblia cita, fala Mar dos Filisteus, né, em alguns lugares, Mar dos Filisteus, vê que é o mesmo lugar ali. Mar Ocidental, Mar Grande, falando do Mediterrâneo. A Terra Santa chama-se Canaã, terra de Israel, terra da Judéia, Palestina, terra dos pastores e terra prometida. Olha quantos nomes tem, né? Ali para a terra de Canaã. A gente não vai ler todos, amados, mas agora a apostila traz um glossário para vocês de muitas palavras na Bíblia que tem os seus significados aí, para você, na hora de estudar a Bíblia, você entender. Então, por exemplo, a abelha é o símbolo dos reis da Síria. Então, quando tem um versículo falando de abelha, você vai ver que é símbolo de guerra, né, de exércitos. Quando vai falar de âncora, por exemplo, fala de esperança. Quando fala de arco, que é um símbolo de batalha e de vitória. A apostila traz para vocês em muitas palavras, para vocês pesquisarem num dia que estiver interpretando a Bíblia e falar urso. O que significa urso? Está falando urso aqui, estou lendo lá em Daniel falando urso. O que significa? Olha aí na apostila que tem o significado do urso.
símbolo do inimigo cegado, feroz e temerário, que vai se referindo ao anticristo também lá, mais lá na frente em Apocalipse. Tem muitos, né? Vamos ler um por um? Não vai dar tempo, né? Pastor, não faz isso não, estou quase dormindo aqui. É muita teoria para minha cabeça. Vamos lá agora para exegese. Depois você dá uma, em casa, você lê com calma as palavras, né, para você ver os significados. É interessante para na hora de interpretar a Bíblia. Gente, até aqui tudo bem? De expressões hebraicas. Né? Se tiver alguma dúvida, você volta na apostila, relembra de novo, lê de novo, porque, assim, na aula a gente fala didaticamente o nome, mas talvez lendo a Bíblia você não vai nem lembrar disso. Quando tiver dúvida, o Rosinho não berra lá, pastor, vem aqui, manda uma mensagem. Exegese, vamos lá. Quantos de nós, né? Assim, eu acredito que todo mundo já ouviu alguma coisa, algum pregador engrossar a voz. Amém, meus queridos, estamos aqui e eu quero fazer a exegese do texto. Gente, sabe o que é exegese? É quando você lê um Salmo 23 e você fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você para, você vai pensar naquele texto. Deus está cuidando das minhas finanças, Deus está cuidando da minha família. O que um pastor faz? O pastor acorda antes das ovelhas. Você está fazendo exegese. Você está aprofundando-se no texto. Então, ó, a hermenêutica, qual é a diferença, né? Exegese e hermenêutica. A hermenêutica, nós temos as regras de interpretação. Quando você senta e vai aplicar as regras da hermenêutica, você está fazendo exegese do texto. Você está tirando as verdades, né, que tem dentro daquele texto, com uma interpretação correta, e aplicando na sua vida. Então, assim, a exegese é uma aplicação da palavra. Quando você tira aquelas verdades e você começa a aplicar essas verdades aí na sua vida, você está fazendo uma exegese ali do texto, né? Então, olha para você ver, ó, a hermenêutica, ela é considerada por muitos como um sinônimo da exegese, pois também consiste na arte ou técnica de interpretar e explicar o texto. Porém, a exegese é uma ferramenta da hermenêutica e ela extrai do texto. Isto é, ela põe para fora o que o texto quer dizer. Ela vai à pesquisa, à busca do que o escritor queria dizer, então ela contribui muito para se interpretar corretamente o texto. Está vendo? Quando você vai aplicar as leis da hermenêutica, você está fazendo uma exegese do texto. Na realidade, a principal diferença entre a exegese e a hermenêutica são as regras e técnicas específicas que cada sistema de interpretação possui. Exegese responde à seguinte questão: qual era o significado que o autor bíblico queria comunicar? Ou seja, você faz uma questão, né? Fala, o que é essa história? Qual é o momento que essa história está acontecendo? Então você já está praticando a exegese. Então a exegese refere-se, né, tanto ao que ele diz, ou seja, o contexto propriamente dito, quanto o porquê ele o disse num determinado lugar, ou seja, o contexto literário, claro, na medida em que isso pode ser descoberto, dada a nossa distância em tempo, linguagem e cultura. Além disso, a exegese ocupa-se fundamentalmente com a intencionalidade que o autor bíblico tensionava que seus leitores originais ali compreendessem. Então, eu vou explicar num texto bíblico para você isso. Ó. Quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que entender o que é cultural, o que é realmente serve para nós. No Novo Testamento, por exemplo, eu não estou aqui para criticar ninguém, não está longe disso, mas a doutrina do véu, por exemplo, né? Porque que algumas igrejas exigem que a mulher tem que orar com o véu. Você vê que é algo cultural que Paulo escreveu na época, de questão de autoridade. Porque tinha as mulheres que eram prostitutas, se convertiam, e para ela não ser zombada na igreja, né, rapava o cabelo e colocava o véu como sinal de autoridade. Entendendo? É só uma questão de autoridade. A mulher que entrava com véu em Corinto também entendia, porque na época que Paulo escreveu, a prostituição era muito grande, a orgia ali era muito grande. Então, se entrasse uma mulher casada na igreja, casada, nem era prostituta, mas casada na igreja,
mas não estava acompanhado do seu marido, tinha a preocupação dos irmãos da igreja cantar a mulher. Você vê a preocupação de Paulo. Então ela colocava o véu para dizer que ela estava debaixo de autoridade. Mas isso, amados, naquela época. Eu pergunto para você, hoje precisa pôr o véu para entrar na igreja para saber que está debaixo de uma autoridade? Não precisa. É a questão cultural, né? Então, daquela época. Amém? Então, por isso que Paulo vai falar, né, que a mulher ali, ela tinha que ter o véu como um sinal ali de autoridade ali na igreja de Corinto. Porque se fosse para todas as igrejas, Paulo escreveria aos Colossenses, escreveria aos Tessalonicenses, escreveria, né, para Filipenses, para os Efésios, para todo mundo. Mas não, você vê que foi específico ali para a igreja de Corinto. A situação lá de Corinto era tão complicada, para você ter uma ideia, que em Coríntios capítulo 5, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo vai chamar a atenção da igreja porque tinha alguém lá na igreja que estava ficando com a mulher do seu pai. Imagina, dentro da igreja. E os irmãos estavam permitindo. Então Paulo vai escrever, olha, né, tem que tirar o irmão imoral, e ele vai dando então essas instruções aí. Tá certo? Então, quando você vai fazer uma exegese de um texto, você vai... O que o autor quis dizer, né? Com esse texto? Ele é para aquela época, é para agora? Foi só para Israel? Né? Quando a gente fala de eleição, né, as pessoas falam, Deus ele predestinou alguns para a salvação, mas não é quando você vai estudar sobre a eleição, sobre predestinação, você vê que é coletivo. Nunca é um indivíduo. Como assim, pastor? Quando Paulo fala assim que nós fomos ali eleitos nele, é em Cristo. Quem que foi eleito? A igreja, coletivo. Quem que foi eleito por Deus, segundo a presciência de Deus? Israel, coletivo. Então, sempre a eleição, né, ela é coletiva, nunca é apenas ali de um indivíduo. Mas vamos lá. Vocês já tiveram soteriologia, né? Já tiveram doutrina da salvação. Corinto. Vamos embora, os irmãos já estão coçando para fazer pergunta. Vamos embora, vamos seguir. Sim. Mas entendeu, gente? A exegese, que você vai, né, fazer essa interpretação do texto, esse aprofundamento do texto. Importante é a distinção entre a exegese, que é uma condução para fora. Então você vai estudar as verdades do texto e você vai tirar, né, aquelas verdades e aplicar na sua vida. Então a aplicação, aquelas verdades que você tira, a aplicação daquilo, você está fazendo aí a exegese. Agora, pergunto para você, exegese ou exegese, né? O que é a exegese? Exegese, amados, é você interpretar o texto de uma forma errada. É você criar uma própria doutrina para si e aplicar aquela doutrina. É a questão do adultério, né? Pega uma mulher do seu amigo e adultera, né? É uma exegese, você está aplicando o texto ali a seu favor e ainda falou, e é difícil obedecer a voz de Deus, hein? É um sacrifício, né? Olha o que a apostila traz, ó, que a exegese é uma opinião própria e não liga para a veracidade do texto, para a verdade do texto. Eu falo assim, as pessoas interpretam muito errado questão de igreja, principalmente questão de ministério. Deus falou para abrir um ministério. Mas qual é o propósito desse ministério, né? Por que Deus mandou se abrir um ministério? Qual é o propósito? É só para ter um reconhecimento pessoal ou realmente tem uma obra, né? Algo de Deus aí? Porque as pessoas, amadas, elas têm uma dificuldade de entender a autoridade. Elas não querem ficar debaixo de uma autoridade, elas querem fazer o que elas bem entenderem. Então, se eu estiver debaixo de um pastor de uma autoridade, eu não posso fazer muita coisa, eu tenho que sair para eu aplicar as minhas próprias ideias. Mas será que realmente essa é a vontade de Deus? Pensa bem, né, amados? Assim, hoje, assim, não é por soberba nada, não, mas tanto a congregação de São José do Alegre, quanto a congregação de Maria da Fé, podia simplesmente desligar do pastor Flávio. Porque nós temos uma igreja montadinha, podia desligar. Mas e a questão de autoridade, submissão de autoridade? Por que funciona, por que cresce?
é cobertura espiritual, né? E é um princípio da Bíblia. Então as pessoas estão interpretando a Bíblia de uma forma, né, ali errada e acaba que comete assim alguns exageros. Eu lembro que nós estávamos no monte orando uma vez. Aí nós estávamos lá, gostoso, adorando a Deus, assim, o irmão jogou paletó em cima de mim, né? Jogou paletó. Quem conhece a história do paletó? Alguém conhece? Não? Acho que os crentes mais antigos que conhecem, do Billy Rim. Billy Rim, o pastor Billy Rim, né, ele escreveu muito sobre o tabernáculo e tal. E ele passou nos Estados Unidos uma experiência que Deus falou com ele, assim, o Espírito Santo na hora, para ele realmente jogar um paletó nas pessoas, e quando ele jogava, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Só que, sabe o que aconteceu, mas todo culto ele quis fazer isso. Aí ele escreveu, olha que interessante, ele escreveu Bom Dia Espírito Santo. Quem que lembra do Bom Dia Espírito Santo? Já leu? Uma benção o livro. Mas alguém já leu Bem-vindo Espírito Santo? Vocês já leram? Não. Dele também. Aí no Bem-vindo Espírito Santo, no final do livro ele fala que ele cometeu esse erro. Que Deus deu algo específico para ele lá, mas que nas outras épocas, uma marca do ministério dele, quando ele tentou jogar o paletó e não funcionou. Olha para você ver, rapaz, um homem que escreveu um livro e não aconteceu nada, e às vezes ele ia nos lugares que as pessoas esperavam que ele jogasse o paletó. Então, assim, né, mas foi algo específico de Deus, mas ele reconheceu que foi só naquele momento lá. Eu falei lá do... Abraão, né? Quis apertar, perdeu a bênção. Então, assim, amados, né? A interpretação da Bíblia, voltando aqui, é importante a gente interpretar de forma correta e não adaptar para a nossa vida, né? De forma alguma. É igual assim, lá na igreja, por exemplo, a gente fala de palavras motivacionais, tem momentos. Alguns momentos da vida a gente fala de palavras motivacionais, que realmente tem na Bíblia. Mas eu também falo sobre o inferno, também falo sobre santificação, né? Também falo que tem que ter arrependimento, que existe o pecado, né? Que o pecado trouxe condenação para um homem. Só que tem gente que pega, né? Igual a entrevista de um pastor americano, isso o Russell Shedd, amados, é um erudito, né, pastor, da Batista, né? Russell Shedd, missionário. Nossa, eu gosto muito de ouvir ele, que ele é um senhorzinho calminho, assim. Mas ele falou que ele estava vendo uma entrevista de uma das igrejas maiores dos Estados Unidos. Pensa bem, a igreja evangélica maior dos Estados Unidos. Aí o entrevistador perguntou para ele assim, você fala sobre o inferno na sua igreja? Ele falou, não, de forma nenhuma. Falou, mas por que você não fala sobre o inferno? Ele falou, não, as pessoas já têm problemas demais para ouvir sobre o inferno. Eu falo só coisa boa, pá. A igreja é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Ué, mas só fala boa, tem que falar a verdade, né? Mas a gente pode pegar a Bíblia, né? Adaptar a Bíblia pra gente, assim, e falar o que a gente quer. Não, a gente tem que falar o que Deus põe no nosso coração, né? Eu lembro um dia, assim, que a gente tem hora que dá umas palavras motivacionais, mas tem hora que a gente dá aquela apertada no calo, rapaz. E eu cheguei em casa, falei assim, nossa, amor, acho que hoje eu não devia ter falado isso, viu? Acho que apertei demais o calo da igreja. Mas sabe quando os pastores aí sabem, quando você vai pregar, você não fala o que você quer, gente. Não tem, não, na verdade, não é o presbítero, não é o Wilson que prega, quem está na irmã que prega. Você não fala o que você quer, rapaz. A Cássia, que também costuma pregar, tá? Você vai trazer uma mensagem para a igreja, é impressionante. Você não consegue falar outra coisa. Não consegue. Você tenta mudar, mas que eu vou falar isso aqui, que se foi, não muda. É aquilo que Deus colocou no coração. Mas o que está acontecendo hoje em dia, né, como as pessoas estão buscando essa promoção pessoal, elas talvez tenham o receio de falar a verdade e quer falar coisas mais motivacionais, que deixam as pessoas mais felizes e realmente vai encher a igreja, porque é o que todo mundo quer ouvir, né? Confrontado ninguém quer ser. Todo mundo quer receber ali a sua bênção. Mas não é o caso dos irmãos aqui. Os irmãos estão formando, né?
quinto ano de teologia. Para você interpretar, então, como a apostila diz, é preciso entender, né, o momento histórico que foi escrito. Quando você vai também estudar a palavra, mas em questão de interpretação da Bíblia, é importante você pegar outras fontes também, outros livros, né? Você ler livros de autores que escreveram sobre aquele assunto, dicionários, é importante comentários bíblicos para você ter uma melhor compreensão daquele texto. Essas ferramentas ajudam a gente. Igual eu vi o pastor Silas Malafaia um dia, um dos pastores ele chegou e falou para ele assim, nossa, eu não tenho mais o que pregar. Falou para o pastor assim, eu não tenho mais o que pregar. Aí falou, pastor, como que o senhor consegue pregar tantas mensagens assim? Aí falou assim, irmão, olha aqui. Aí foi mostrando, eu tenho a Bíblia, eu tenho outra Bíblia, eu tenho o livro, eu leio o livro, ouço outras pessoas. A gente tem que cavar, porque senão você fala a mesma coisa o tempo todo. Depois a gente vai ver lá na homilética, que é o sermão chovendo molhado. Já viu o sermão chovendo molhado? A pessoa fala a mesma coisa sempre. Não tem uma coisa nova, mas por quê? Porque não senta. Não vai pesquisar, não vai cavar, não vai ler. Igual eu brinquei na igreja, lá tem uma senhorinha, a Anicim, de 60 anos, né? Ela tem 60 anos, né, Anicim? Aí ela perguntou para mim assim, pastor, o senhor conhece o chat? A mulher está em 60 anos, perguntando se eu conhecia o chat GPT lá, né? Eu falei assim, Anicim, eu conheço, mas eu não uso não, eu gosto de ler. Eu uso. Nossa, que beleza que é aquilo lá, pastor. O senhor sabe o que é, né? Eu disse assim, eu sei, mas eu não uso. Hoje em dia é muito fácil, né, mas você joga a pregação sobre santidade. Rapaz, o negócio constrói para você inteirinho lá, mas você tem que cavar, meu querido, você tem que ler. Você quer melhorar na sua vida? Você tem que cavar. Pegar outros livros, né, outras fontes ali que vai ajudar a você ter uma melhor compreensão, né, ali do texto bíblico. A exegese, o último parágrafo da página, a exegese, então, ela busca a interpretação objetiva dos textos, a mais objetiva possível, e o exegeta sabe que a objetividade absoluta, às vezes, é impossível, constituindo uma ilusão. Há condicionamentos que limitam a prática exegética como a de qualquer outra tarefa investigativa humana. Quer dizer, às vezes você não vai chegar na real compreensão do texto ali, não vai finalizar totalmente, mas você vai chegar próximo da melhor interpretação daquele texto. Porque nada assim a gente consegue bater que é absoluto, né, mas um versículo, por exemplo, eu posso pregar um versículo hoje, amanhã o irmão pregar de outra forma. Então não é que aquela verdade que estou falando para você, ela é absoluta, mas está bem próximo do que a Bíblia pensa sobre aquilo. Amém? Não vai ofender, né, não vai contradizer o que a Bíblia ensina, mas né, não vai estar ser dono de toda a verdade. E é interessante, né, que um texto, como que ele é pregado de várias formas. É impressionante quando Deus quer falar com alguém, vai trazendo coisas novas dentro daquele texto. Maravilha? Então nós já falamos, né, um pouquinho sobre as diferenças da exegese e da hermenêutica. A hermenêutica são as regras ali que você tem para aplicar, e a exegese você vai aplicar aquelas regras e trazer ali para a sua prática no dia a dia. Amém, gente? Aí eu pergunto para você, você já fez exegese ou não? Já, né? Você já sentou ali naquele versículo, você já leu ele, você já tirou, né, aquelas verdades ali para a sua vida e já aplicou na sua vida, né? Também você ficar só na teoria não adianta, né, mas você tem que tirar aquelas verdades e ali aplicar. Quando a Bíblia fala dessa diferença, né, na etimologia da palavra, vai ter diferença porque são palavras de escritas diferentes, mas a hermenêutica está para a homilética, assim como a exegese, assim como a exegese está para a hermenêutica. As duas andam ali quase que fundidas ali, grudadinho. Maravilha? Então vamos começar um pouquinho agora na homilética. Vamos lá, vai lá na homilética. Deu para entender aí, amados, o que é a hermenêutica, o que é a exegese? Hermenêutica são as regras, né, que a gente tem para aplicar, e a exegese é a aplicação dessas regras e as verdades que eu vou tirar dentro daquele texto para a minha vida.
Igual o irmão chegou e falou para mim assim, nossa, pastor, o adventista foi na minha casa lá e fez eu guardar o sábado. Eu falei, como assim, irmão? Nossa, ele falou tanto, eu não conseguia sair dele. Mas a Bíblia não fala que o sábado a gente tem que guardar, um estatuto perpétuo. Eu falei, então, para Israel. Nossa, mesmo, para Israel, né? Para Israel. Nós, quem é o Senhor do sábado é Jesus, amém? Mas, né, se os nossos irmãos querem guardar lá, deixa eles guardar também. Não faz mal também, né, amados? Mas não pode ser um acréscimo para a salvação. Os tem que fazer aquilo para acrescentar para a salvação, né? Eu uso esse versículo, né, que é estatuto perpétuo para Israel. Eu falei, então, irmão, para Israel. Ele falou, nossa, mesmo, né, pastor? Tem coisa para Israel, que é para Israel, amados, tem coisa que é para a igreja, velho. Mas vamos lá, glória a Deus. Vocês tiveram aula de heresiologia, né? A última aula foi falado bastante essas coisas, né? Vamos lá, homilética, né? Ô, pastor, tô com fome mesmo, quero falar de omelete agora, né? Rapaz, que delícia. Vou falar de omelete, não, é homilética. A homilética, ela é um estudo, né? Ela é a arte de pregar um sermão. Então, a maneira que você vai ali preparar uma pregação, né? Quando você vai falar na igreja, é importante você ter uma coerência, né, amados? Quando você vai pregar, você não sai do lugar, né? Então tem uma coerência. Então o termo homilético, ó, deriva da palavra grega homilia, que significa discurso. Falar com, foi entre os séculos 17 e 18 que esse termo passou então a ser aceito mundialmente como a ciência e a arte de pregar sermões religiosos. Não tem a homilia da Igreja Católica? A homilia da Igreja Católica é a sequência lá, né, que eles têm que seguir. Então a gente fala de homilética, é essa arte de você estar preparando, né, ali um sermão. Então a homilética, amados, ela é uma ciência, assim como a hermenêutica, como a exegese, que vai ajudar você, né, nos ajudar a organizar melhor aquilo que eu quero transmitir para o povo. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa assim, que ela tinha uma resistência em estudar a Bíblia para pregar. Ela falou assim, não, Deus me dá a mensagem na hora. E eu prego lá. Eu falei assim, mas Deus te dá a mensagem na hora, não precisa estudar a Bíblia, não. Deus vai fazer lembrar tudo que, né? Existem alguns casos que às vezes você vai chegar na igreja para você pregar, amados, Deus toca no seu coração, você muda a pregação ali, mas não é sempre. A gente tem que sentar e preparar, né? Aí eu expliquei para a pessoa, você não sabe o que é a questão da homilética, ó, ela vai te ajudar a você passar a verdade que Deus te revelou de uma forma organizada e clara para a igreja. Porque senão não adianta nós falar um monte de coisa, né, desorganizada, a igreja não entender nada, é verdade ou não é? Você tem a pregação, mas quanto mais simples ela é, mais o povo recebe. Não adianta você falar um monte de coisa que a igreja não vai receber, não adianta. Então, se... no final, mas, né? O que você quis dizer com isso? Você sai sem ser alimentado. Então, a homilética, né, vai ajudar a gente a dar esse direcionamento aí na pregação. Porque, assim, ó, quando você prega uma vez ou outra, é uma coisa, mas quando você tem que doutrinar a igreja ali toda semana, você tem que ter uma preparação, né, de uma forma organizada, porque senão você se contradiz você mesmo. Hoje você fala que tem que santificar, amanhã você fala que não, mas peraí, ontem o pastor falou que tinha que santificar, agora eu falo que não, como que é isso? Então é importante, né, você ter aí essa organização. Qual que é o padrão, né, amados, assim, para uma pessoa que vai ser separada para o ministério, para então doutrinar a igreja e passar essa mensagem de Deus para a igreja. Ó, pode virar a apostila. Olha, primeira coisa para alguém estar pregando, na pregação ali propriamente dita, né? Importantíssimo, tem que ser regenerado, tem que ter nascido de novo. Como que você vai... Hã? Aí, é nessa parte aqui, ó. Depois da homilética. Hã? Qual página que é? 35? Nossa, então é 35 já? Já que a gente chega na 90, viu? Fique sossegado.
Fala isso não, pastor. Então, ó, o pregador, ele tem que ter sido regenerado, não, mas ele tem que ter nascido de novo. Como você vai pôr alguém no púlpito para estar doutrinando a igreja se a pessoa nem nasceu de novo? Igual chegou um rapaz na igreja, eu tava lá na igreja assim, gosto de contar essas coisas, porque depois que a pessoa sai, eu fico rindo, gente, não, sério mesmo. O cara chegou lá, aí tava numa noia, rapaz. Não, o rapaz tava assim, não, pastor, aqui não sei o que é tal, né? Eu quero vir para a igreja agora, estou aqui morando na cidade, estou procurando uma casa para alugar aqui, estou morando aqui e tal. E eu não sei ficar parado, pastor. Se eu vir para cá, nós vamos trabalhar muito. Assim, ah, tá. Eu só escutando, né? Não, porque eu sou pregador da palavra. E falou umas coisas do Apocalipse lá, e falou, e eu só olhando por mim. Eu tava rindo, verdade. Rapaz do céu. Ele falou, sabe o que é, pastor? Eu namoro a mulher aí, mas ela adora o Satanás. Ela é satanista. Então eu vou trazer aqui, pastor. Vai dar trabalho para nós, viu? Mas o senhor vai ter que expulsar o demônio dela. Aí a hora que saiu, eu fiquei pensando, mas o cara é pregador da palavra, não consegue expulsar o demônio nem da própria namorada? Meu pai. Senhor Jesus. Então, assim, né, amados? A pessoa é. Às vezes tem gente que vai na igreja assim, né, principalmente quem é pastor, a gente sabe. Mas você não pode colocar a pessoa de imediato no púlpito, você tem que esperar um tempo, ver o fruto daquela pessoa, né? Se realmente ela é nascida de novo ou não. Tem que dar um tempo, né? Mas não pode ser assim de uma forma. Ah, Deus tocou no meu coração, eu vou deixar você pregar. A não ser que seja uma pessoa que você conheça, já sabe que a pessoa né? Já é uma benção, já dirige uma igreja, já é pastor de uma igreja diferente, né, quando você conhece, mas principalmente quando não conhece, tem que deixar um tempo. Igual uma vez no ID chegou o irmão lá, né? O irmão tocava bem e entrou no louvor. Mas aí exigiu que participasse da escola bíblica, o irmão não queria participar. Aí o pastor pôs no banco. Aí o irmão foi conversar com o pastor e falou, pastor, eu não tô tocando, mas não tá vindo escola bíblica. Aí ele falou assim, você vai ficar no banco. Aí ele falou, no banco eu não aceito ficar. Falou isso pro pastor Flávio. Eu falei, então aqui não é seu lugar, né, irmão? Deus abençoe, né? Gente, tem que, né? Imagina falar um negócio desse pro neguinho. Ô, Jesus. Você tem que ter uma vida, né? O pregador, ele precisa ter uma vida de oração, né, amados? Como que você vai receber algo de Deus se você nem fala com ele, né? Não tem nenhuma comunhão ali com ele. Tem que ser estudante da palavra. Tem que se preparar, amados. Tem que estudar. Paulo falou para Timóteo, se persista em ler, exortar e ensinar. Então, Paulo falando para Timóteo, Timóteo, você tem que ler, você tem que estudar, né, a palavra. O próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo assim, quando você passar em Troade, passe na casa de Carpo e traga a minha capa e os livros que deixei lá. Então, olha, o apóstolo Paulo falando para Timóteo trazer os livros que eu deixei. Aí eu pergunto para você, tem que ser um estudante da palavra ou não? Tem que ser, mano. Você quer, almeja, né, o ministério, tem que estudar aí a palavra. Há pregadores que pregam sempre os mesmos temas, os mesmos assuntos, falando quase sempre a mesma coisa. É necessário que aquele que maneja a palavra se alimente dela constantemente. Então você vai pregar sempre a mesma coisa, mano. E eu falo para você, a igreja guarda as mesmas coisas que você prega. Guarda e guarda. Só a mesma coisa. Não tem uma coisa, né? Não. Principalmente o pastor da igreja, né? Mas o pastor da igreja, assim, às vezes você pensa que, igual uma pessoa falou, o rapaz diz assim, a gente tem que segurar, né? Mas a pessoa falou para mim assim, nossa, mas o senhor tem tanto serviço assim? Falei, gente, eu olhei para ela e falei, rapaz, quase que eu falei para ela, por que você não vem no culto na terça? Por que você não vem na quinta? Por que você não vem numa oração? Será que tem tanto serviço que não pode vir nos cultos, que eu não participo de nada? Ainda fica falando pra gente, nossa, será que o senhor tem tanto serviço assim? Que queria que eu fosse fazer uma visita na semana, eu não consegui ir, tá? Falei, rapaz, irmão, você não tem noção, irmão. Eu não tenho noção do tanto que a gente tem que sentar lá e cavar. Cavar, rapaz, você não tem noção, irmão. Não tem noção. É madrugada, Tinha um dia que eu falei, assim, né, o pastor assim, que sabe, você tá lá no aniversário, de repente você tem que ir lá dar uma palavra no velório. Eu falei, meu pai, você sai do velório, tem outro aniversário, formatura, né? Assim, a cabeça da gente fica, né?
É um trabalho assim constante. Estou reclamando, não, né, irmão? Estou falando assim que se você não estiver preparado, né, você tem que sentar, você tem que preparar, tem que estudar, porque senão, o que você vai trazer de alimento para a igreja, né? O que você vai trazer ali? Porque as pessoas estão ali para serem alimentadas, né? No dia a dia. Você precisa trazer alguma coisa que seja de sustância ali para a igreja. Pastor, eu comentou isso daqui, deve ter uma vida de oração. Sim? Tem que ter uma vida de oração, né? Porque como que você vai pregar sem orar, né? Como que você vai receber de Deus ali o que você não buscou ali, né? Não cavou na presença de Deus. Qual que é o objetivo, então, da homilética? Ó, o objetivo, né, da pregação, para que todo esse esforço de estudo, preparo e apresentação da mensagem. Por que eu tenho que ter todo esse preparo, né? O objetivo, então, da homilética, ó, é auxiliar na elaboração de temas que apresentem de modo cativante uma mensagem da palavra de Deus com tal eficiência que os ouvintes compreendam o que devem fazer e sejam motivados, né, movidos a fazê-lo. Então, a responsabilidade, você vai falar para a pessoa o que ela tem que fazer e você ainda tem que motivar a pessoa a fazer. Eu tenho um livro lá em casa, eu gosto de ler bastante, meu amado. Eu vou lembrando de ler, eu vou indicando para vocês assim. Mas o do Josué Gonçalves, 70 erros que os pregadores devem evitar. Não sei se vocês conhecem, eu já ouviu falar, né, de Josué Gonçalves, mas, gente, você vai lendo ali, eu falei, puxa vida. Se eu não lembro, faz tempo que eu li o livro, até agora nessa aula, acho que eu vou ler um pouco, vou trazer alguns para a próxima aula. Mas uma coisa que ele fala, você não deve gritar o tempo todo na pregação. Você não deve fazer piadas indecentes na pregação. Você nunca aponta um problema e não dá a solução. Então, por exemplo, você está em pecado, você está cometendo adultério, você está traindo, e fecha o sermão nisso. Você não dá uma solução. O que a pessoa tem que fazer, então, para mudar? Você tem que trazer, né, alguma coisa ali para a pessoa mudar. Ele fala assim, importante trazer uma ilustração dentro do sermão. Quando você está pregando, você trazer uma ilustração, né, ali dentro do sermão. É uma coisa que ele fala que você nunca deve pregar desanimado no púlpito. Porque a postura, né, a igreja sente. Se você estiver desanimado no púlpito, gente, imagina o pastor da igreja chega desanimado, que o resto da igreja morre. Né? Então, alguns que eu estou lembrando aqui, faz tempinho já que eu li, mas eu vou procurar, vou ler de novo lá, vou trazer alguns para os irmãos verem. É importante, né, você trazer essas soluções e motivar realmente a pessoa a sair dali e praticar realmente aquela palavra. Maravilha? Irmãos, eu vou encerrar por aqui, que eu tenho uma formatura hoje, então eu vou ter que ir, mas da frente eu vou voltar para Itajubá ainda. E semana que vem não, né? Mês que vem a gente continua falando aí da homilética. É 36 que está aí, amados? 36? Não. Eu vou objetivo da homilética, marca aí, tá? Já vai pensando que você vai ter que apresentar um sermão, hein? 5 minutinhos, tá? Depois na próxima aula eu explico, tá? Você vai ter que preparar uma pregação. Isso, na última aula, na terceira aula. Não, aí você vai escolher. Vai. Só vou entregar a atividade para vocês, né? Todo mundo assinou a lista de presença? Não, tá ali a lista de presença, tá ali, ó. Faz favor. Quem que não assinou a presença?